Salve família tricolor, Turbina por aqui. Acabou o Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu o Flamengo pela última partida, uma boa vitória do São Paulo. E mais uma vez a gente encerra a temporada com lucro. O São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil e agora está de férias. A gente vai falar do jogo, sobre também as informações e notícias do mercado da bola. E você é meu convidado. Se inscreve no canal, deixa o like e muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos falar do jogo, né? O São Paulo venceu o Flamengo, uma boa partida do tricolor. Eu vou deixar aqui uma nota 10 para todos os jogadores do São Paulo pela partida, pela entrega e pela vitória. Foi importante, mais uma vez, o São Paulo venceu o Flamengo jogando em casa no Morumbi. Não tinha tanta gente assim no Morumbi, né? Mas o São Paulo conseguiu a vitória. Isso é muito importante aí para a torcida. Parabéns a todos os jogadores e ao técnico Dorival Júnior. O São Paulo encerra na 10ª colocação. Pra gente já falar do Brasileirão, vamos falar também da classificação aí, né? O Palmeiras foi campeão aí, ó, encerrou com 70 pontos, o Grêmio ali 68, o Atlético 66, Flamengo 66, fecha o G4, todos esses quatro já estão na Libertadores, junto com São Paulo e Fluminense, e vão ali para pré-Libertadores, Botafogo e RB Bragantino, né? As informações aí da última rodada do Brasileirão, o São Paulo com pelo menos mais de 50% de aproveitamento, jogando em casa um aproveitamento muito bom, fora de casa nem tanto assim. São Paulo que teve apenas uma vitória fora de casa contra o Bahia. E o Bahia que conseguiu escapar da zona de rebaixamento na última rodada, né? Então o São Paulo encerra aí, ó, na 11ª colocação, 53 pontos para o tricolor, né? Foram aí pelo menos 14 vitórias, 11 empates e 3 derrotas, 40 gols marcados, 38 gols sofridos e um saldo positivo de 2 gols. No final aí do Campeonato Brasileiro. Na sequência, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro estão na Sul-Americana, né? Além do Fortaleza, que vão disputar aí também o torneio da Copa Sul-Americana. Já ali para baixo, né? Um pouquinho ali, Vasco da Gama, Bahia escaparam. E os 4 rebaixados, Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro. E o Santos aí que caiu pela primeira vez, né? Muita confusão pós-jogo, muito ataque ali acontecendo na Vila Belmiro, né? A torcida revoltada aí com o rebaixamento do Santos. Esse foi aí a classificação do Brasileirão. E para falar das notícias, vamos falar do Lucas Moura, né? O Lucas entra na mira aí de 2 clubes da Premier League e pode sair aí definitivamente, né? Ainda não tem o contrato renovado, mas a diretoria conversa com o agente do Lucas e com o jogador. E a gente não sabe se o Lucas vai ficar ou vai sair, vai depender muito da proposta financeira e também do projeto esportivo para 2024. A informação aí foi apurada pelo GE. E o Lucas realmente aí tem essas propostas, né? Então, conforme a informação aí do GE, Lucas entra na mira de 4 clubes e São Paulo enfrenta a concorrência. Pra gente falar aí dessa situação, né? A situação do Lucas aí, eu vou compartilhar a tela aqui com você pra gente falar disso daí, né? O Lucas, a informação aí, ó, confirmada pelo GE, né? O Lucas tem 4 propostas. Praticamente ali sondagens com o Júnior Pedroso, que é o agente do Lucas, uma proposta do México e aí praticamente as duas mais importantes, na minha opinião, que são as duas da Premier League, né? Então, na íntegra, a informação foi confirmada ao GE por Júnior Pedroso, agente de Lucas e responsável pela conversa de renovação com o São Paulo. Apesar dos contatos, há otimismo por parte de Pedroso e do próprio Lucas pela continuidade no clube, né? Além disso também, né, o agente elogiou a postura da diretoria, descrita como, abre aspas, muito profissional, fecha aspas, e o alto nível, né, ali também entre aspas, do diálogo firmado até aqui, falando aí o Júnior Pedroso, e o momento é de evolução na conversa sobre questões financeiras e negociação direta para um possível novo contrato. São Paulo tinha que fazer um contrato com o Lucas aí de pelo menos umas 3 temporadas, né? Para que se caso alguém chegar, tenha que comprar o jogador, né? Então aqui, ó, para vocês verem aí no site oficial aí da ge.globo, né? Aí a informação sobre o Lucas Moura, né? Ali, ó,
O Lucas, que é a prioridade do São Paulo, né? O camisa 7 aí em destaque da Copa do Brasil, né? Tem um contrato até o 31 de dezembro e pode aí sair do São Paulo, né? Não ficar para o ano de 2024, mas o Lucas é o plano A do São Paulo. E a gente espera que o São Paulo também seja o plano A do Lucas, né? Então, tomara aí que o jogador fique, é um jogador importante para o São Paulo, tem uma história muito bonita aí no tricolor. E seria importante a gente poder contar com o Lucas aí na próxima temporada, né? Então aí pelo menos 2 clubes da Inglaterra, um clube dos Estados Unidos e um clube do México de olho no Lucas Moura, né? Falando aí a informação do Lucas. Não dá para colocar aqui o vídeo, nem a reportagem em vídeo e áudio, mas está acontecendo aí uma conversa entre Lucas e São Paulo pela renovação e tem essas propostas aí também. Para a gente falar de outro jogador que pode aí voltar para o São Paulo, é o Nicão, né? O Nicão que infelizmente não teve uma boa passagem pelo São Paulo, acabou saindo, né? Disse que a família não estava adaptada à cidade de São Paulo, acabou indo para o Cruzeiro, não fez uma boa temporada, mas é um jogador que já trabalhou com o técnico Dorival, e o Dorival falou também a respeito do Nicão na coletiva, disse que foi um jogador importante, que já trabalhou com ele, e talvez o Dorival consiga recuperar o Nicão. Na minha opinião, não tem espaço para o Nicão no São Paulo, a não ser que saia o Luciano, vendido aí para a Arábia, que também é uma outra questão que a gente tem que aguardar para saber o que vai acontecer. Lembrando que o Luciano teve proposta e não aceitou, resolveu ficar e foi campeão com o São Paulo. E agora tem a pressão também do staff do Luciano, né? Para que ele saia, para que ele seja vendido. E se aparecer um bom contrato, provavelmente ele deve sair. Na ausência do Luciano, o Nicão pode suprir essa posição. Lembrando que o Ramos Rodrigues é o plano A do técnico Dorival ali para o meio-campo. Também falado pelo Dorival na coletiva que ele conta com o Ramos Rodrigues para 2024. Então, na minha opinião, vai depender muito aí se o Nicão vai ser aquele Nicão que foi pelo Atlético Paranaense, que a gente conhece, ou se vai ser aquele Nicão que chegou no São Paulo, né? Um jogador muito abaixo da média, já teve boas temporadas, né? E vai depender muito do Dorival também, né? Será que o Dorival vai ter condições de recuperar o jogador? Fica uma grande pergunta, né? Será que o Nicão vai conseguir desempenhar um bom futebol? Pelo menos ele já fez isso no passado, mas o ano passou, né? Faz tempo aí que o Nicão não consegue fazer boas temporadas. Então, é uma grande dúvida aí, na minha opinião. Ele ainda é do São Paulo e se não servir como moeda de troca, pode ali ajudar o São Paulo de alguma maneira no banco de reservas, né? Quando entrar ali, pode ajudar o São Paulo em algum momento. Mas vai depender se o Dorival vai conseguir recuperar o Nicão. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês aceitariam o Nicão de volta? É muito importante aí a sua participação. Para a gente também falar aí da questão do ano de 2024, vamos falar do Paulistão, né? Para a gente falar das informações. A tabela disponibilizada já, né? No próximo dia 21 de janeiro, né? O São Paulo de 2024, o São Paulo enfrenta aí o Santo André, depois Mirassol e São Paulo e Portuguesa, Corinthians e São Paulo jogando na Arena Itaquera no final do mês de janeiro. Ali depois, no dia 4, Inter de Limeira e São Paulo, o jogo no interior. No dia 7, São Paulo e Água Santa. Dia 10 de fevereiro já, Ponte Preta e São Paulo. Dia 14, São Paulo e Santos. O Santos que acabou caindo aí para a Série B. Dia 18 de fevereiro, São Paulo e Red Bull Bragantino. 25, Guarani e São Paulo. E dia 3 de março, já no mês de março, São Paulo e Palmeiras. E no dia 10 do 3, Ituano e São Paulo. A tabela aí da primeira fase do Campeonato Paulista 2024, né? O São Paulo que tem também a intenção de chegar ali na final do campeonato, né? E vai depender muito aí da campanha do São Paulo. Lembrando também que no dia 3 ali de fevereiro tem o jogo da Supercopa. São Paulo e Palmeiras se enfrentam. Provavelmente esse jogo deve acontecer no Mané Garrincha.
E aí o jogo entre Inter de Limeira aqui e São Paulo no dia 4 provavelmente deve ser trocado a data, né? Tabela do Brasileirão 2024, né? Vamos torcer para o São Paulo chegar pelo menos na final, disputar o título. O Paulistão não é um grande campeonato assim, mas no começo do ano, para você ganhar, para dar uma moral, para dar confiança, seria importante o São Paulo fazer aí uma boa temporada pelo Brasileirão. Para a gente falar também de jogadores que podem sair, né? Vazado aí na última semana os jogadores, né? O fim de contrato aí, as demissões, as eliminações aí de jogadores. Erisson, David, Alexandre Pato, Mendes, o Jackson Mendes, né? Luan, Raí Ramos, Felipe Alves, Valse, Belém e Natan. Né? O time aí praticamente quase um time completo aí o São Paulo deve aí abrir mão desses jogadores, né? Pra gente falar aí, o Erisson está emprestado até o fim da temporada, né? E o São Paulo não pretende comprar o jogador em definitivo, um valor muito alto, porque do que pode render o Erisson, né? O David, na mesma situação do Erisson, deve retornar aí, não deve ficar no São Paulo. O Alexandre Pato tem um contrato somente até o final aí, né, da temporada de 2023, né? E deve sair também o Alexandre Pato. O São Paulo não deve renovar contrato, não foi utilizado pelo Dorival. Mendes, contratado aí sobre grande expectativa, né? No início da temporada, jogou bastante com o técnico Rogério Ceni, mas não teve espaço depois com o Dorival. Luan é cria da casa, é joia de Cotia, mas o Luan não vem desempenhando aí um bom papel, né? Uma boa temporada, não vem jogando bem. Nos treinamentos também não deve estar bem, porque o Dorival nem opta mais pelo Luan, sempre tem utilizado o Thales Costa. Então deve servir como moeda de troca. Está aí à venda o Luan. Já o Raí Ramos foi contratado e a gente não sabe nem o porquê, né? O Raí Ramos deve sair do São Paulo, não deve ficar. O São Paulo que deve emprestar o jogador aí ou deve tentar uma venda. E Felipe Alves deve retornar também, fim de empréstimo. O São Paulo não vai renovar com o jogador, praticamente já se despediu do clube. O Valse, o zagueiro que sofreu várias lesões, né? Infelizmente era uma promessa e acabou não vingando, deve sair também do São Paulo. O Belém, outro zagueiro formado em Cotia, teve várias chances, mas tem um contrato aí terminando no final do ano e deve ir para o RB Bragantino. Além do Belém, o Natan, também o lateral aí que tem proposta do Red Bull Bragantino e deve ser vendido pelo São Paulo. Assim, o São Paulo deve renovar o seu elenco. O Dorival não gosta de trabalhar com muitos jogadores, então aí vai ter também uma questão a ser resolvida na questão de quantidade de jogadores do elenco, né? Além disso, Emanuel Martinez, né? O América acabou aí não aceitando a proposta e oferta do São Paulo, não deve vir para o tricolor. E o Lucas, que é o plano A do São Paulo aí para tentar renovar o jogador para 2024. O que é de fato é que quem chega em definitivo é o Eric, o atacante que defendeu o Ceará em 2023 e já tem um pré-contrato assinado com São Paulo, e ainda está para ser anunciado o Luiz Gustavo, né? O volante aí que vem praticamente de graça, né? E pode ser uma boa opção aí para o São Paulo. Até agora não houve o anúncio oficial. A gente vai aguardar aí para ver, né? Ainda nem assinou o contrato. São as informações do GE a respeito do São Paulo Futebol Clube, né? No momento não tem mais nada aí para a gente falar a respeito disso, né? A questão aí do Beraldo para o Leicester também é uma situação aí que também é indefinitiva. E a gente vai aguardar para saber se vai ser vendido aí o Beraldo. Lembrando que Beraldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington são os prováveis jogadores que podem sair do São Paulo. Causa na justiça, o São Paulo tinha um processo aí contra o Pedrinho, né? O Pedrinho que processava o São Paulo. E o São Paulo acabou ganhando o processo contra o atacante Pedrinho, né? Que acabou aí saindo do São Paulo, foi demitido por justa causa, por conta daqueles problemas de violência doméstica, né? Então essas são as informações aí do Tricolor, informações do Campeonato Brasileiro, né? A finalização aí
do Brasileirão, as partidas, né, os resultados aí, o São Paulo acabou vencendo o Flamengo por 1-0 mais uma vez e termina bem o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. São essas as informações e notícias do São Paulo. Eu volto para falar do Tricolor. A gente vai acompanhar o mercado da bola, que deve aquecer aí nos próximos dias. Lembrando aí que a temporada do São Paulo vai se iniciar provavelmente no dia 21. E o São Paulo deve fazer a preparação física, a pré-temporada na cidade de São Paulo. Havia alguns indícios que o São Paulo iria para os Estados Unidos para fazer essa pré-temporada, mas o São Paulo não vai, mediante aí o problema de calendário. Lembrando que já tem um confronto contra o Palmeiras no início de fevereiro pela Supercopa. Um jogo muito importante e difícil para o São Paulo. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço para você. Valeu!